Oi, meu nome é Jorge Cruz e eu sou professor de matemática. E hoje o intuito dessa aula é te ensinar a calcular o valor do ângulo entre duas retas. Eu já te expliquei isso ali anteriormente, no outro vídeo, no vídeo anterior. Só que dessa vez eu vou trazer 3 casos específicos. E o intuito dessa aula é fazer você aprender a calcular esse ângulo para te ajudar a calcular a distância entre um ponto e uma reta, certo? A gente já sabe calcular a distância entre dois pontos, mas agora eu estou querendo trazer para você uma novidade. Você vai aprender a calcular a distância entre o ponto e uma reta, tudo bem? É o seguinte, tem aqui 3 casos específicos de retas se cruzando, certo? O primeiro caso é quando a reta R, além de ser concorrente, né, a reta S, elas serão perpendiculares. Esse símbolozinho aqui é de perpendicular. E o que é perpendicular, professor? É quando essas duas retas se cruzam formando ângulos de 90 graus, certo? Nesse caso aqui, nós teremos o ângulo θ, que é o ângulo formado entre as duas retas, iguais a 90, né? Igual a 90. Ou seja, ele é um ângulo reto. Então, a tangente do ângulo θ, esse ângulozinho bem aqui, não existe. Como assim, professor, não existe? Lembra lá da trigonometria, certo? Do círculo trigonométrico. Quando você tinha o círculo trigonométrico, vou pegar aqui, fazer um esboço aqui para vocês. Quando você tinha o círculo trigonométrico, era o seguinte. Você tinha o círculo, o eixo Y, o eixo X, né? Que é o seno e o cosseno, o eixo seno e o eixo cosseno na trigonometria. E aí você tinha a reta tangente, que ficava aqui do lado, encostando só nesse ponto, certo? Quando eu tenho, por exemplo, um ângulo de 45 graus, então, tá aqui, um ângulo de 45 graus. Essa distância daqui até aqui é que é a tangente desse ângulo, certo? Só que assim, eu preciso triscar na reta tangente, nessa reta aqui, que é a tangente. Essa reta aqui é a reta tangente. Essa é a reta seno e essa é a reta cosseno. Para eu calcular o valor da tangente do ângulo, é preciso que tenha uma inclinação suficiente para que eu toque o eixo da tangente em algum momento. Se o ângulo é de 90 graus, ou seja, o ângulo é esse aqui, ó, todinho, a reta do ângulo de 90 graus e do ângulo de 270 que está aqui embaixo, né, 90 e 270, ela é paralela à tangente. E por ser paralela à tangente, elas nunca vão se tocar. Então a reta que tem o ângulo de 90 e o ângulo de 270 não toca o eixo da tangente. Logo, não vai ter tangente para o ângulo de 90 graus. É isso que eu quis te dizer, tá bom? Se você não entendeu, eu sinto muito. Tô brincando, se você não entendeu, deixa aí no comentário que aí eu tento explicar melhor na próxima aula. Trago até um videozinho de revisão de trigonometria só para você saber o que eu falei aí nesses eixos. Enfim, então isso quer dizer que se as retas forem perpendiculares, o ângulo entre elas não vai ter tangente. Vai ser um ângulo de 90 e não vai ter tangente. É isso aí que eu quis dizer. Continuando. Nós temos o segundo caso. O segundo caso é se uma das retas, nesse caso aqui eu escolhi para ser a reta R. A reta R ela é paralela ao eixo OX. Quem é o eixo OX, professor? É o eixo X. É esse eixozinho que passa aqui na origem, no sentido do X aí, né? Assim por dizer. Enfim, nesse caso aqui, onde uma das retas, que pode ser a R ou a S, for paralela ao eixo X, nós teremos que o alfa é igual... Aliás, perdão, eu toda vez troco. O θ, que é o ângulo entre as duas retas, é igual ao alfa S, que é o ângulo de inclinação da reta S. Então você tem uma reta que está paralela ao eixo X e a outra está cruzando, ela é transversal. Nesse caso aqui, esse ângulo de inclinação da reta S, ele é igual, congruente ao ângulo θ,
que é o ângulo formado entre as duas retas. Por que, professor? Por correspondência. Você lembra lá do oitavo ano? No oitavo ano a gente falou sobre um feixe de retas paralelas cortadas por uma transversal. E lá eu te explico que tem ângulos correspondentes, que tem ângulos alternos internos, alternos externos, colaterais externos, enfim, tem aquela história todinha lá dos ângulos formados entre um feixe de retas paralelas e uma transversal. Beleza. Então, nesse caso, o θ sendo igual ao αs, a tangente do θ vai ser igual ao módulo do coeficiente angular da reta S, tá bom? Então, basta que você tenha o coeficiente angular e ponha ele sempre positivo, tá? Então, se caso você tem uma equação da seguinte forma, né? Uma equação x, botar x, mais 2y, né? Menos 5 igual a zero. Tá? É uma equação da reta. Aí você isola o x, ó. Aí você vai ter, aliás, isola o y igual a menos x sobre 2 mais 5 sobre 2. Aí nesse caso, o m dessa reta seria igual a menos 1 sobre 2. E logo a tangente do ângulo formado entre a reta paralela e a reta S seria justamente 1 sobre 2, tá bom? Colocaria esse valor aqui dentro do módulo e aí tiraria o negativo, ficaria só 1 sobre 2. Claro, não condiz com esse exemplo, né? Não é esse exemplo aqui, até porque o coeficiente angular dela é negativo. Nesse caso, a reta não seria crescente, seria decrescente. Mas enfim, eu acho que era só para dar um exemplo. Aí nós teríamos aqui a tangente do θ igual ao módulo de menos 1 sobre 2, que é igual a 1 sobre 2 positivo. Beleza. Aqui, o terceiro caso é quando a reta R, eu estou falando reta R, gente, mas pode ser a S também, viu? Só não pode ser as duas paralelas ao eixo Y, porque nesse caso aí as duas entre si seriam paralelas, né? E não faria sentido a gente estar calculando o ângulo entre elas, já que elas seriam paralelas, não teriam ângulos, né, entre elas, né? Enfim, eu acho que você entendeu isso. Vamos lá. Quando a reta R for paralela ao eixo Y, deixa eu botar o S aqui. Quando a reta R for paralela ao eixo Y, olha o que acontece. Nós temos aqui o αs, certo? E o R é paralela ao eixo OY. Aí nesse caso, o θ é igual a 90 graus menos αs. Por que, professor? Porque a soma dos ângulos internos do triângulo dá 180 graus. Aí você põe aqui o ângulo de 90 graus, certo? Aí quando você faz αs mais θ mais 90, dá 180. Você isola o θ, passa tudo para o outro lado, vai ter uma subtração do 180 menos o 90 e vai ficar 90. E o αs, que é o ângulo de inclinação da reta S, ele passa para o outro lado negativo. Então por isso que ele fica negativo aqui. E nesse caso, ele é o complementar, logo a tangente aí vai ser 1 sobre ms, é o inverso. Lembra disso? Eu falei sobre isso quando a gente estava tendo aulas ainda presenciais, que eu disse assim, ó, quando você tem o valor, dois ângulos que são complementares, por exemplo, 30 e 60, lá na tabela dos ângulos notáveis, né? Pode prestar atenção que o seno de um é o cosseno do outro. E o cosseno do outro é o seno do 1. 30, né? O seno é 1 sobre 2. O cosseno do 60 também é 1 sobre 2. 30. O cosseno do 30 é raiz de 3 sobre 2. O seno do 60 é raiz de 3 sobre 2. Tem essa relação entre eles porque eles são complementares. Além disso, né? Quando eu tenho a tangente do 30, ela é o inverso da tangente do 60. Como assim, professor? A tangente do 30 é o inverso da tangente do 60? Ó, a tangente do 30, ela é raiz de 3 sobre 3. Se eu inverter isso aqui, ó,
botar o 3 para cima, eu vou ficar com 3 sobre raiz de 3. Aí você multiplica para racionalizar, né? Não pode ter raiz no denominador. Fica 3 raiz de 3. E aqui embaixo, raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9. E a raiz de 9 é 3. Cancela 3 com 3, raiz de 3. Então, isso aqui é a tangente de 60. Então, um é o inverso da outra justamente porque eles são complementares. A soma dos dois dá 90. Se aqui tem 90, ó, se aqui já tem 90, esse ângulo mais esse são complementares porque a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que dar 180. Se eu já tenho 90, está faltando 90. Beleza? Agora eu trago aqui para você... Então, o que eu quero deixar para vocês? Tangente do θ é igual ao módulo de 1 sobre o coeficiente angular da reta S, né? Nesse caso aqui, se fosse esse exemplo aqui, eu inverteria, colocaria o 2 para cima e 1 para baixo, e tiraria o negativo porque está no módulo. Enfim, isso acontece pelo fato que eu acabei de falar, né? Porque são complementares. Então, bora lá. Agora, eu quero aqui aplicar um exemplo. Determine a tangente do ângulo formado entre as retas R e S. Está aqui a fórmula, né? A fórmula é tangente de θ, do ângulo formado entre as duas retas, é o módulo da subtração dos coeficientes angulares, dividido por 1 mais a multiplicação desses coeficientes angulares, tá bom? ms menos mr sobre 1 mais ms vezes mr. Coeficiente angular de S, coeficiente angular de R, tá bom? Beleza. Então, primeiro eu tenho que calcular os coeficientes angulares. Não tem para onde correr, né? Eu preciso determinar a equação das retas, professor? Não, não preciso. Basta ir direto para o coeficiente angular. Como? Bom, você pega aqui, ó, para a reta R, né? Então, o M da reta R. Lembra lá daquela fórmula? X do B, aliás, Y do B menos Y do A dividido por X do B menos X do A. Lembra? Nós vamos usar ela aqui. Esse ponto vai ser o A, esse ponto vai ser o B. Veja que a reta R toca tanto no menos 2 e 1, né? Menos 2 e 1. E no 0, 0. Ela é uma reta, ela é uma função linear. Tudo bem? Beleza. Então, o MR vai ser igual YB. Vou colocar daqui para cá, tá bom? Então, 1 menos 0. 1 menos 0. Menos 2 menos 0, certo? Y menos y, x menos x. Beleza. MR, então, é igual a menos 1 sobre 2. Tá bom? E o MS, também eu vou usar essa mesma fórmula, y do B menos y do A, sobre x do B menos x do A. Só que assim, os pontos serão outros, certo? O ponto será esse aqui, 3 e 0. E esse aqui, 0 e menos 2. Tá bom? Esses dois pontinhos aqui. Então, 0 menos menos 2. 0 menos menos 2. 3 menos 0. 3 menos 0. MS é igual a 2 sobre 3. Agora, para calcular o ângulo entre esses dois, certo? Eu vou ter que calcular aqui a tangente desse ângulo. Então, a tangente do θ é igual ao módulo MS. MS 2 sobre 3. Menos MR, menos 1 sobre 2. Dividido para 1 mais 2 sobre 3 vezes menos 1 sobre 2. Fecha o módulo, certo? Então, nós teremos aqui módulo de 2 terços mais 1 sobre 2, dividido para 1 menos 2 sobre 6. Gente, ó, 2 vezes 1, 2. 3 vezes 2, 6. Certo? E aqui eu tirei do parênteses, fazendo menos com menos, dando mais. Então, a tangente do ângulo θ é igual ao módulo de... Aqui eu vou tirar um MMC, vai ficar 6. 6 dividido para 3 dá 2. 2 vezes 2 dá 4. 6 dividido para 2 dá 3. 3. Certo? E aqui fica também 6
6 menos 2. Então, a tangente do ângulo vai ser 7 sobre 6, dividido para 6 menos 2, 4. 4 sobre 6. Então, cancela esse 6 com esse. No caso, o módulo vai ser 7 sobre 4. É isso aí. Não tem nenhuma dúvida. Ou tem? Acho que não, né? Tranquilo. Bem tranquilinho. Bom, minha gente. Calculamos aí o que ele queria, né? Ele queria a tangente do ângulo. Essa tangente é 7 sobre 4. Não é uma tangente que a gente conhece. As tangentes que a gente conhece é raiz de 3 sobre 3, 1 e raiz de 3 e os simétricos dela, né? Menos raiz de 3 sobre 3, menos 1 e menos raiz de 3. Nós não conhecemos o ângulo que tem essa tangente, 7 sobre 4, mas isso não significa que a gente não respondeu a questão, porque ele só estava te pedindo a tangente, certo? Então, é isso aí. Mastiga esse vídeo de novo, dá uma olhada nele de novo aí, para você pegar melhor o ritmo do que eu falei, principalmente do que eu falo sobre esses casos especiais, porque às vezes caem, né? Isso aqui, ó, esses casos especiais é que te põe um passo à frente da outra pessoa. Se você for fazer um concurso ou um teste seletivo, ou se você estiver disputando uma vaga na faculdade e cair alguma coisa de geometria analítica, são esses conhecimentos específicos aqui, ó, esses quesitozinhos mais... É específico mesmo a palavra, que pega melhor, né, para economizar tempo, quando as retas formam ângulo de 90 graus ou quando uma delas é paralela a um dos eixos. É isso aí. E ao próximo vídeo agora eu prometo que eu trago a distância entre ponto e reta para vocês. Até já!